Holter, ele vai dar uma ideia do burden da arritmia, né? Então, do fardo, de quanta arritmia o paciente ele tem, né? Então, se a gente for olhar ali no Holter, né? Esse traçado aqui de baixo, né? Um traçado de Holter. O paciente fazendo um momento ali de trigeminismo ventricular, né? Então, ele tem 2 batimentos normais e um batimento ali que o sistema do Holter normalmente ele colore em vermelho, né? Para que a gente possa diferenciar ali o batimento ventricular. Então, a ideia é quantificar mesmo, né? E avaliar todos aqueles comportamentos que a gente inferiu pelo eletro, né? Então, se é uma sistole isolada, se ela faz comportamentos, às vezes, de essas sístoles pareadas, taquicardias, assim por diante. E tem... Então, talvez assim, se a gente fosse escolher, né? Eu tenho 3 exames para fazer. Né? A gente começa pelo eletrocardiograma sempre, o Holter, para avaliar a arritmia, e um exame fundamental é o ecocardiograma. Né? O ecocardiograma, ele talvez seja aí o grande exame para nós, para que a gente possa começar a raciocinar em cima do coração mesmo do paciente, né? Porque se o ecocardiograma for normal, a gente tem um caminho para seguir. Se o ecocardiograma mostrar a presença de disfunção ventricular, aí o caminho é diferente. Né? Então, até o quão agressivo nós vamos ser com o tratamento, ele se baseia muito nesses 2 pontos, né? No Holter, né, para avaliar a quantidade de arritmia, e no ecocardiograma, para avaliar a presença de disfunção. E explorando um pouco mais esses exames, Cláudio, eu vejo uma grande divergência na literatura com relação à densidade da arritmia em ser algo potencial para causar disfunção. Né? Então, se vocês têm muita extrasístole ventricular ou arritmias, né, taquicardia ventricular, em tese, esse paciente tem um risco maior de fazer disfunção. Né? Às vezes a gente vê dados conflitantes na literatura, né? 10%, 14%, 15%. Acho que daí vai um pouco de cada, né, prática e de cada especialista. Você costuma utilizar alguma densidade em específico para se preocupar mais com esse paciente? Eu fui atrás disso, tá? Não foi combinado, tá? Eu sabia que você ia perguntar isso, então eu fui atrás disso. Porque é uma coisa importante mesmo, né? A gente trabalhava, até alguns anos atrás, com 20%, né? É um número mágico, porque na verdade escolheu ali 20% e colocava 20% como marcador de gravidade para o Holter. Né? A literatura varia bastante mesmo. O que parece ser mais constante na literatura é que densidades acima de 16% aumentam o risco de desenvolvimento futuro de disfunção ventricular em até 5 anos. Né? Abaixo de 16%, o risco parece ser menor, embora ele exista. Né? Então, as fontes variam, tem fontes que colocam valores até acima ali de 20% como um marcador, talvez, ali de risco para a disfunção ventricular e progressão de doença, surgimento de outras complicações das extrasístoles. E tem um dado interessante, é que as diretrizes atuais, né, tanto americana quanto europeia, elas são bem mais restritivas com relação à quantidade de arritmia. Elas colocam 2 marcadores, 5% e 10%. Então, abaixo de 5%, o risco seria pequeno. Entre 5% e 10% um risco intermediário, talvez a gente possa ser um pouco menos agressivo no tratamento, e acima de 10%, o que as diretrizes indicam é que a gente sempre deveria buscar tratar esse paciente. Perfeito. Depois nós vamos comentar, né, adiante com relação ao tratamento, mas esses pacientes então com uma densidade maior, nós vamos ter uma preocupação, né, em resolver, em reduzir essa densidade de arritmia. E aí são conceitos diferentes, né? Às vezes você pode ter uma arritmia que é uma arritmia benigna, que a gente chama de benigna, então aquela arritmia que por si só não é uma arritmia que causaria um risco aumentado de morte súbita, o risco daquele paciente é igual da população geral. Uma arritmia de via de saída, por exemplo, né? Extrasístole de via de saída de ventrículo direito, um paciente com coração normal, né? Perfeito. Só que ela pode ser tão frequente, né, com uma densidade tão alta, a ponto de ocasionar, né, uma disfunção ventricular. Exatamente. Então são conceitos, né, distintos aí que devem ser considerados. Tem um ponto importante também, né, que a gente não mencionou, é que os exames eles estão avançando bastante, né? E muitas vezes
exige de nós, né, clínicos, né, ali no consultório, no hospital, escolher mais ferramentas para tentar identificar um pouco melhor, estratificar um pouco melhor o doente, né, como a ressonância magnética, por exemplo, né? Então, hoje em dia, talvez não seria muito correto nós pararmos no ecocardiograma, né? Talvez o eco ele não traga todas as informações que a gente precise para avaliar corretamente o paciente com extracístole. A ressonância, sem dúvida, a gente vê cada vez mais a aplicabilidade dela em vários setores, ainda mais assim, na parte de arritmia tem sido muito importante, né, Cláudio? Tem algumas regiões que não são bem avaliadas pelo ecocardiograma, né? Por exemplo, se você suspeita que aquele paciente possa ter uma displasia do ventrículo direito, é interessante uma ressonância, né, para uma avaliação mais detalhada. Região apical também não é muito bem vista pelo eco, apical, né? Então, às vezes, se você suspeita ali de uma miocardiopatia hipertrófica apical, né, pelo eletrocardiograma, ele vai levantar essa hipótese, né? Ou endomiocardiofibrose também, que às vezes pode se manifestar. Pacientes com miocárdio não compactado, muitas vezes o ecocardiograma não consegue visualizar isso, e são todos diagnósticos que a gente vai usar a ressonância para isso, né? E a ressonância mostra também muito bem cicatrizes, né? Seja de infarto, mas principalmente de miocardite. Então, se o paciente tem histórico, talvez, de um quadro infeccioso prévio, que não ficou muito bem definido, e depois disso ele começou a ter sintomas associados a extracístole ou até mesmo de insuficiência cardíaca, a ressonância ela é um exame mandatório, né? Mesmo que o ecocardiograma não mostre nada, porque a gente pode detectar ali cicatrizes mesocárdicas ou mesoepicárdicas que são sugestivas de miocardite prévia. Perfeito. E isso teve um boom, né? Não sei se você observou isso também pós-pandemia. O número de ressonâncias que eu tenho pego com cicatriz relacionada a uma miocardite prévia, seja por Covid ou seja por outra etiologia viral, sim, tem sido bem frequente. Né? Bem frequente mesmo, né? E tem algumas outras coisas que são mais recentes que a ressonância tem mostrado um papel. Eu acho que dá para a gente destacar duas coisas, né? Que são nos pacientes com prolapso mitral. Muitas vezes pacientes são negligenciados porque prolapso mitral é muito comum. A gente vê prolapso no ecocardiograma. E esses pacientes, eles necessariamente precisam ser avaliados com Holter de 24 horas. Porque a associação de prolapso de válvula mitral, mesmo sem degeneração, né, prolapso no eco, mas arritmia ventricular complexa no Holter, é marcador de risco de morte súbita nessa população. E esses pacientes deveriam receber beta-bloqueador, né, como a primeira linha ali de tratamento, e acompanhamento regular com Holter, ecocardiograma, talvez a ressonância para excluir outras causas associadas. E uma entidade relativamente nova, que a gente tem ouvido cada vez falar mais, é a disjunção do anel mitral, né, que é a separação ali do miocárdio ventricular próximo à região basal lateral ali do anel mitral durante a sístole, né? Então o miocárdio ele se afasta do anel mitral. E isso parece estar relacionado com morte súbita também, aumentar o risco de arritmias ventriculares daquela região e taquicardia ventricular com morte súbita. Tivemos um caso recente que implantamos, né, desfibrilador num paciente com disjunção do anel mitral e arritmia ventricular complexa. Exatamente. Então, bem esse cenário. E a gente só consegue ver isso pela ressonância, né? A gente não consegue avaliar isso corretamente. Muitas vezes o ecocardiograma não vai mostrar isso para nós. Então, num cenário ideal, né, se a gente pudesse para todos os pacientes, talvez seria ter o eco e a ressonância. Sim. Né? Seria o cenário ideal. Sabemos que às vezes existem limitações, até por questão de custo. Sim, exatamente. Mas é um exame que está cada vez mais acessível também, né? E às vezes a gente encontra, né? Algumas vezes a gente encontra pacientes com arritmias de via de saída, por exemplo, que são classicamente associadas a coração normal, e cicatriz de miocardite, né? Ali na ressonância, que nada tem a ver com achado de exame, com a arritmia, exatamente, com achado de exame. Isso é importante diferenciar para o tratamento, né? E uma última coisa, talvez, né? Não última, mas uma última coisa muito importante é sempre descartar a isquemia, né? Nos pacientes com arritmia ventricular. Seja arritmia simples, monomórfica, né? Tem até uma
uma lenda, assim, né? Que aqueles erros que vão se perpetuando no ensino médico, né? Que paciente que faz extrasístole monomórfica ou taquicardia ventricular monomórfica não tem isquemia. Isso não é exatamente verdade, né? Embora a arritmia polimórfica seja mais frequente no paciente com isquemia e com disfunção, pacientes com isquemia fazem também arritmia monomórfica, né? Então é importante a gente descartar isso, né? E aí a gente entra num outro cenário, né? Que é a investigação de isquemia no paciente sintomático ou não, classicamente sintomático de isquemia, né? Teste ergométrico, angiotomografia de coronária, cintilografia e até mesmo coronariografia, para descartar isso dependendo dos achados de cada exame. Mas é prudente alguma avaliação de isquemia a gente fazer.